Amigos, que este momento seja de muita paz na sua intimidade mental, no seu coração, no seu lar, na sua família. Que os mensageiros de Jesus possam assisti-los a todo instante, como assistindo a todos nós, de acordo com o esforço de cada um de nós. Hoje, encerrando mais um capítulo desse evangelho sublime que norteia a nossa vida, nós vamos ler a progressão dos mundos, convidando a todos a prestar bastante atenção, fazer as suas reflexões, para compreender que todo o progresso depende apenas de nós, da nossa vontade. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna de seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Pai amantíssimo, que nesta hora possamos comungar os nossos pensamentos na generosidade do coração de Jesus, para que Ele possa nos envolver com as suas vibrações, trazendo para todos nós a paz, a alegria e a compreensão. Mestre de amor e bondade, ajude-nos a caminhar com segurança, para que possamos compreender o seu Evangelho como uma ação transformadora em nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a nos tornarmos melhores, hoje e por todo sempre, que assim seja. Queridos amigos, tudo na natureza é progresso, tudo na natureza é transformação, tudo na natureza evolui. E como nós sabemos, a lei de progresso é uma lei para toda a humanidade, para toda a natureza divina que o Pai nos concede.
Reconhecemos que as leis da natureza mostram com mais facilidade para todos nós como a natureza se transforma. Nós podemos ver que após uma queimada, uma enchente, aí nós vamos ver que tudo vem de acordo com a criação, renova, multiplica. Então, nós sentimos que nós precisamos avançar nesse entendimento que nós nascemos e renascemos para que nós possamos compreender o valor da moral. O progresso dos povos, ele vai realçando a justiça da reencarnação. E muitas vezes os homens de bem fazem esforços louváveis para que o adiantamento moral e intelectual de uma nação, de um planeta, aconteça para nos auxiliar a entrar na marcha evolutiva de séculos e séculos. Então, nós vamos ver que a lei ela vai avançando de todos os âmbitos, na legislação, na sociedade que vivemos, para que nós todos possamos compreender o que é a lei do progresso. E nós vamos ver que Deus, na sua infinita bondade, nos trouxe Jesus para que ele pudesse nos dar a noção da nossa caminhada quando ele nos diz que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Mas nós podemos ver que depois ele vem mostrando para nós a necessidade de nós conhecermos o Consolador prometido. E o Espiritismo chega para se tornar uma crença, uma doutrina que permanecerá não restrito a essa ou aquela pessoa, mas ela é uma crença que abrangerá todos, não na imposição de que todos serão espíritas, mas pelo esclarecimento da imortalidade, para o esclarecimento da vida futura. Haverá grandes batalhas, nós sabemos, para que tudo isso possa acontecer, para quebrar os interesses materialistas que muitas vezes impera dentro de nós. É preciso sair dessas situações de interesses pessoais para olhar o interesse coletivo, o bem. Por isso Jesus nos disse: eu sou o caminho. E que caminho? O caminho é o caminho da caridade, é o caminho do bem, é o caminho de servir. E quando Santo Agostinho nos traz essa mensagem, ele começa mostrando pela lei da natureza e vai nos mostrar que tudo engrandece, tudo prospera. E ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, nós vamos ver que nós também progredimos espiritualmente, compreendendo o verdadeiro papel que cada um de nós vimos realizar. Nós buscamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 798, o que Kardec nos traz, quando ele fala que o Espiritismo se tornará uma crença geral ou permanecerá restrito a algumas pessoas. E ele certamente se tornará uma crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza e porque é chegado o tempo em que ele deve tomar seu posto entre os conhecimentos humanos. No entanto, haverá grandes batalhas a travar, muito mais contra o interesse que contra a convicção, pois não é preciso dissimular o fato de haver pessoas interessadas em combatê-los. Algumas por amor próprio, outras por causas totalmente materiais, mas seus contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão também forçados a pensar como os demais, sob pena de tornarem ridículos. Queridos amigos, desde a chegada de Jesus, ele vem nos convidar para que a gente pudesse compreender o banquete interior que ele vem nos oferecer no estabelecimento do reino de Deus em nossos corações. Um conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo nos faz perceber as grandes mudanças, não mudança por milagres,
mas mudanças operosas pelo esforço da vontade, pelos estímulos que recebemos. Jesus, quando ele fala que ele era o pão da vida, nós observamos que ele é o banquete com o pão que desceu do céu para inundar todo o planeta de paz, de esperança e trazendo a nós a alegria que, quando nós compreendemos a imortalidade, a vida futura, o mundo em que nós estamos aspirando a alcançar é ao mundo de progresso, um mundo de regeneração. É tempo de banir, de trabalhar para tirarmos a nossa preguiça, essa preguiça que muitas vezes nos torna até um mendigo a pedir, a esperar, paralisando todos os nossos impulsos. É preciso que a gente tenha na nossa intimidade, no nosso coração, o desejo de minorar com as diversidades, o nosso desequilíbrio, para que a gente possa sentir que todos nós estamos sendo convocados para progredir, para amar e para servir. Quanta vaidade ainda impera em nós, e é preciso que a gente saia desse estado, porque nada nos dará, nada nos colaborará para que a gente possa implantar o reino de Deus em nossos corações. Muitas vezes vivemos entre cegos, caminhando cegos, mas é preciso entender que o banquete de Jesus, o banquete das núpcias que tantas vezes ele vem nos mostrar, é o casamento dele com a humanidade. E nós temos percebido que no avanço do progresso, em que ora estamos vivendo a caminho de um mundo de regeneração, as nossas ideias vêm se transformando ao longo do prazo e nunca de hoje para amanhã. É importante que a gente possa perceber que muitas questões que vêm de geração a geração acabam se enfraquecendo, costumes, hábitos, aquilo que muitas vezes nós estamos vivendo por elementos naturais da nossa vida. É preciso que a gente sinta que o valor do cristianismo para quebrar o paganismo. E Kardec nos mostra nessa resposta que, no entanto, vários séculos após o advento do cristianismo, essas ideias deixaram vestígios que só a renovação integral das raças conseguiu apagar. E até hoje, nós estamos lutando com preconceitos de toda a sorte. Nós precisamos compreender melhor o que sejam as leis de Deus. Mas o mesmo vai acontecer com o Espiritismo, que tem feito muito progresso, mas ainda haverá 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. E nós, muitas vezes, calamos diante das oportunidades que temos de esclarecer, de evangelizar, de servir. E aí nós vamos ver que nós temos que caminhar junto, paralelo a esse progresso, para que nós possamos compreender o valor de todas essas oportunidades que Jesus tem nos concedido por meio da nossa reencarnação. A marcha pode ser lenta, amigos, mas ela está sob o olhar de Deus. E o cristianismo é o próprio cristianismo que Jesus veio nos trazer, abrindo as portas para que nós pudéssemos compreender a lei do amor, servir o próximo. O cristianismo, ele vem para destruir o materialismo, e o espiritismo vem para edificar os valores perenes do espírito. Jesus não dirigiu aos homens, pelo contrário, Jesus dirigiu aos espíritos. E nós podemos perguntar, como Kardec perguntou na pergunta 799, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso, para essa progressão dos mundos, amigos?
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. Analise isso. Quais são os seus interesses? É pelo interesse que nós temos paralisado a nossa evolução. Compreendamos cada dia mais, quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente, a cada um segundo as suas obras. E Kardec nos disse: fora da caridade não há salvação. É preciso destruir esses preconceitos que trazemos de seitas, de castas, de cor, e o Espiritismo ensina cada dia mais que todos nós devemos caminhar para a solidariedade, para que nós possamos unir os nossos pensamentos, e isso vai nos mostrar que nós estamos buscando a progressividade de nossas esperanças, estabelecendo nos nossos corações, nos nossos pensamentos, o progresso do espírito. O Espiritismo, ele vem rasgá-lo inteiramente, mas enquanto espera mesmo que tivesse efeito de corrigir um homem, apenas um de seus erros já seria um passo que o teria feito dar. E isso consistiria num grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. E nós vamos ver que todas as ideias nossas vêm modificando ao longo da vida, para que essas gerações possam apagar de uma vez por todas os vestígios dos velhos hábitos. E para que a gente transforme, nós temos que operar a longo prazo e de forma gradativa, para que possamos sentir o valor da doutrina em nossa vida, em nossa evolução, em nossa reencarnação. O Espiritismo, ele vem marcar uma fase no progresso da humanidade, tirando e mostrando para nós de forma abundante que não existe milagres, não existe essas situações que muitas vezes ainda aspiramos. Nós precisamos entender na bondade do Cristo para que nós possamos convencer nós mesmos de que o trabalho é a bênção divina, ampliando os horizontes da nossa razão, modificando a nossa vontade de crescer, de amar e de servir. E é isso que nós temos para amanhã de hoje, convidando a todos a refletir de que forma você vê a progressão dos mundos, de que forma você tem lutado para a sua transformação e de que forma você aspira à regeneração para o seu coração, amigos. Todos somos capazes, porque todos somos convidados a implantar o reino de Deus dentro de nós. Que a doce e inefável paz do Cristo Jesus nos sustente nesta hora do passe, fortalecendo os nossos pensamentos e os nossos ideais. Ó Mestre, olhe por nós, que os Espíritos estendam as mãos sobre cada um, fluidifica as nossas águas, fortaleça os nossos propósitos no bem, ajude-nos a nos tornarmos espíritos melhores, e que a paz augusta de Jesus permaneça em nossos corações. O abraço fraterno e amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus e Eurípides nos proteja agora e sempre, que assim seja.